eu alterei o horário. Bom dia. Oi, Thiago. Oi, Rafa. Tudo bem? Tudo bom, guris? Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo, senhor. Já deram uma espiada lá na semana 17, na velocidade? Eu, infelizmente, não. Ainda não? Eduarda Rosa! Que prazer em recebê-la. Luiz. Será que ela me ouviu dizendo que eu fiquei muito faceira de ver Eduarda Rosa na live? Lucas Melo. Lucas Porto. Muito bem, bom dia. Bernardo. Dona Vivi, tamo aí. É nóis. Dudinha, saudade de ti, guria. Já tava ficando preocupada. Sumida das lives, lá da Evolutiva não estava feita. Ai, que medo. Adrian, mas que foto de patrão aquela ali. João. Lívia, tudo bom, meu amor? Saudade. Dona Lana, também, saudade. Tranquilo, Duda. No Fiz Tudo, Sora. Isso é uma coisa bem importante, tá, pessoal? Aquilo que vocês não conseguiram enviar ou que não enviaram no prazo, estando tudo organizado no que eu estou chamando de portfólio no retorno, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. O importante é que vocês têm que ter bem claro que é o que a Sora tem insistido. Demorou para a gente saber como é que era a avaliação. Agora a gente sabe. Todo período de afastamento, avaliação qualitativa. E quando a gente fala em qualitativa, como é que a gente avalia? Participação na live, tá? Então, estar nas lives é fundamental. E quando tiverem algum problema, seria bem interessante que vocês justificassem via agenda eletrônica esse problema, tá? Olha, estou sem internet, estou sem luz, preciso ir ao médico. Então, é legal vocês justificarem como se vocês estivessem faltando uma aula, tá? Não tinha me ocorrido isso ainda, mas falando aqui com vocês me ocorreu. Então, é bem importante, se vocês não podem participar de uma live, que vocês justifiquem e peçam para que esse recado seja dado ao professor de vocês, tá? Bem importante, porque está na avaliação a participação na live, tá? Que mais? Oi. Que mais, pessoal, que a Sora já orienta, né? Não conseguiu entregar alguma atividade, teve problema lá na Iônica, deixa a atividade no caderno para mostrar depois, não tem problema, tá? Mas vai fazendo, porque quando a gente retornar, a gente vai olhar tudo aquilo que está dividido nas semanas que a gente foi mandando para completar essa avaliação de vocês desse período, tá? Então, participar da live, tá com o caderno completo para fazer o portfólio e fazer as devolutivas na plataforma, essencial. Eu coloquei lá, eu já vi que alguns já andaram fazendo também, uma autoavaliação de vocês para o primeiro trimestre. O primeiro trimestre foi aquele que começou ainda presencial, né, ali na escola, que durou um mês, e que foi depois à distância até o dia 3 de julho. Então, você já tem a ideia que o primeiro trimestre de vocês, ele será avaliado todo à distância. Nós não tínhamos feito prova, nós não tínhamos feito nada ainda na disciplina de Química antes de irmos para o afastamento. Então, a Química, o primeiro trimestre, é isso que eu vou avaliar vocês. É aquilo que vocês me apresentarem no caderno de vocês, né? Do tempo que a gente está afastado. E aquela semana 12, que eu usei como devolutiva, que eu pedi para vocês entregarem via Iônica. Tá? É isso que eu vou conseguir avaliar do primeiro trimestre. Beleza? Do segundo trimestre, o que eu vou conseguir avaliar?
as lives, aonde a gente começou então a fazer a presença de vocês, né, nas lives. Vou conseguir avaliar, por exemplo, a atividade da semana 16, que eu pedi para vocês fazerem via Iônica. Então essa eu vou conseguir avaliar. E depois o caderno de vocês com a semana 13 em diante, tá? Então, nossa construção das semanas aí tá bem direitinho também dentro dos trimestres para a gente poder trabalhar bem e ter um bom resultado. Encheram aqui, que nem diz a Mel, eu adoro, o chat. E aí, vamos então começar a nossa velocidade. Se alguém mais entrar, peça para me dar um oizinho. Oi, Vitória, as duas! Que legal, saudade de vocês, gurias. Tá? Se alguém entrar depois de eu compartilhar a tela, me deem uma avisadinha. Lucas, não tem nota. Tu não tem como saber a nota que tu tirou, porque tu não está sendo avaliado por nota. Tu está sendo avaliado por participação e realização de atividade. Só isso. Então, se tu fizer as atividades e participar das aulas mais de 70%, tua avaliação está ok. Tá? Então, não é nota. Como a gente tem a média 7, tu tem que participar de 70% das atividades, realizar no mínimo 70% das atividades. Tá? No mínimo. É o que tu tem como garantia de ter conseguido, no trimestre, ter a tua avaliação qualitativa ok. Tá? O que ele botou ali? Então, passou ou não passou? No final do ano, teoricamente é isso. Participou, fez tudo, né? Foi aí acima de 70%, vai estar ok. Isso se a gente ficar até dezembro assim, né? Que eu espero que não. Porque no momento em que a gente se encontrar presencialmente, a gente tem mudanças nesse quadro. Porque daí vocês vão ir para uma avaliação formal e diagnóstica, para a gente saber o que vocês sabem e o que vocês não sabem, né? Tipo uma prova. Eu até perguntei na autoavaliação, né? Se uma prova fosse feita hoje, como é que você se sairia? Isso aí é já pensando no que eu sei que vai acontecer quando a gente retornar, de acordo com as orientações do MEC. Vocês vão receber uma avaliação até para a gente poder situar o que vocês têm de aprendizado daquilo que é mais importante, daquilo que é essencial e aquilo que vocês não têm, tá? Mas o importante é fazer, pessoal, as coisas e estar com elas organizadas nesse momento. Isso é tudo. 18. Gabriel Torbes, a senhora não havia dado presença. 19, beleza? Então, vamos lá. Compartilhando aqui a tela da Sora, entrou o Marcelo. Então, o Marcelo eu já consegui botar na chamada. Se mais alguém entrar depois, pede para me dar um oi pelo chat. Então, pessoal, essa semana nós estamos, então, iniciando o estudo da cinética química, tá? A cinética química, então, é uma parte aí da química que estuda a velocidade das reações. E quando eu falo nas velocidades das reações, não é apenas a velocidade que a cinética vai se preocupar. Ela vai se preocupar com a velocidade, com fatores externos que possam vir a modificar essa velocidade e também com o mecanismo de ocorrência das reações. Então, a senhora dividiu esse nosso período de cinética em pelo menos 4 aulas. Nessa aula inicial, então, a gente vai trabalhar com a velocidade, como é que eu calculo a velocidade de cada participante da reação e a velocidade da própria reação. Então, isso a gente vai ver hoje. Na semana que vem, nós vamos abordar a teoria das colisões, que é justamente o mecanismo que é necessário para que uma reação ocorra. A gente sabe que não são todas as reações que ocorrem, e a gente também sabe que algumas das que ocorrem são mais lentas, outras são mais rápidas. Então, a nossa segunda aula vai ser para esse estudo desse mecanismo. E a nossa terceira aula, então, para os fatores que alteram a velocidade. E a nossa quarta aula, uma grande revisão com exercícios de todo o nosso tópico de cinética, certo? Então, quando a gente se preocupa com o estudo da velocidade, tá? Numa reação, o que a gente tem que ter bem claro na nossa mente? A reação, ela sempre parte dos reagentes
E estes reagentes, então, ao longo do tempo, vão se decompondo e formando os produtos, tá? Então, sempre que a gente observar o comportamento de uma reação por um gráfico, o que a gente tem que ter na nossa cabeça? Que aquelas curvas que são curvas descendentes, começam de cima e vêm descendo, são curvas que nos falam do comportamento dos reagentes. Por quê, Sora? Porque o reagente é aquele que começa a reação e ele vai se decompondo ao longo do tempo. Então, é natural que numa reação, a concentração dos reagentes diminua com o tempo. Curvas descendentes, tá? Em compensação, Sora, o que acontece com o produto? Eu já tenho o produto no início? Não. O produto vai ser formado depois que esse reagente fizer os choques das moléculas, atingir a energia mínima, formar o complexo ativado e então pensar em produzir esse produto, tá? Quer dizer que no início a minha quantidade de produto é sempre zero. Eu não tenho produto. Então, o que vai acontecer num gráfico quando eu observo um produto, Sora? A curva começa do zero e a concentração daquele produto vai, então, aumentando ao longo do tempo, tá? Essas são duas constatações bem importantes para o início da nossa aula. Reagente, a concentração diminui ao longo do tempo, tá? Necessariamente chega em zero? Não, mas diminui. E produto começa do zero e vai, então, crescendo ao longo do tempo. Tranquilo até aí? O que mais, pessoal? Se eu estou pensando em velocidade, quando eu penso em velocidade para física, o que eu pondero? Distância e tempo, não é? Quando eu penso em velocidade para química, o que vai ser relevante para mim? Justamente essa decomposição ao longo do tempo ou essa formação ao longo do tempo. É isso que vai ser relevante para mim. E como é que eu vou analisando quanto é a decomposição ou quanto é a formação? Através da quantidade de material. Quantidade de material que eu posso expressar em mol, em grama, né? Em tonelada. Então, o que me interessa é perceber a velocidade de decomposição ou a velocidade de formação. Deixa eu arrumar aqui. Fecha a janela para mim, tem vento aí. Tá voando cabelo no meu nariz e me dando coceira. Pô, era só esse meu lado aqui que tá voando no meu nariz e vai me dando coceira. Quem é alérgico não consegue, tá? Então, voltando para a nossa reação, 2 mols de amônia formando... Fala, Gustavo. Chegou, é isso? Presente? Adorei. Ótimo. Gustavo presente. É só para dar presença ou tem alguma dúvida já? Bom, pessoal, então, aqui, ó, 2 mols de... Não, tranquilo, tranquilão, perfeito. 2 mols de amônia, formando 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio. Então, essa é uma decomposição da amônia, tá? Logo em seguida, junto com essa reação, o que nos foi dado? Foi nos dado uma tabela de dados onde nos mostra a evolução da concentração da amônia ao longo do tempo. Então, a concentração da amônia foi nos dada em mol por litro e o tempo foi nos dado em horas, tá? Então, essa tabela nos mostra o que está acontecendo com esse reagente amônia aqui ao longo do tempo. Essa tabela, então, nos permite calcular a velocidade dessa amônia, tá? E nos permite calcular a velocidade como? Observando a variação da concentração dela em função da variação do tempo. Então, variação da concentração e variação do tempo nos permite calcular a velocidade. Sora, o tempo tem que ser sempre em hora? Não, pode ser em segundo, pode ser em minuto, pode ser em década, dependendo do que a tabela te der. Sora, a concentração tem que ser sempre em mol por litro? Não, pode ser em grama, pode ser em tonelada, dependendo do que a tabela te der, tá? Então, essa tabela nos traz o quê? Uma concentração em mol por litro e um tempo em horas. O que a gente vai fazer, então?
aplicar a fórmula da velocidade média. Pessoal, quando a gente fala em cinética em velocidade média, a gente está falando da velocidade de cada um dos participantes. Então, a velocidade média ela pode ser da amônia, a velocidade média pode ser do nitrogênio, a velocidade média pode ser do hidrogênio. Tá, senhora, mas como é que eu vou saber qual que eu vou calcular se essa velocidade média pode ser de todos? Como? Qual que eu vou fazer? Bom, eu só vou poder fazer a velocidade média daquele componente cujos dados me são fornecidos. Com estes dados e depois de calcular a velocidade média de um deles, é que eu vou conseguir chegar na dos outros, tá? Então, quando eu falo em velocidade média, eu posso falar tanto desse, quanto desse, quanto desse. Mas por qual eu preciso começar? Por aquele onde eu tenho os dados na tabela para conseguir, então, aplicar a variação da concentração sobre a variação do tempo. O que a Sora pediu para vocês aqui nesse exemplo para observar? Olha ali. Calcule a velocidade de decomposição da amônia no intervalo de 1 e 2 horas. Sora, por que tu está falando velocidade de decomposição mesmo? Por que eu estou falando velocidade de decomposição, pessoal? Porque a amônia é um reagente. Eu expliquei lá no início da aula. Todo reagente se decompõe ao longo do tempo, tá? Então, por isso que eu estou falando em velocidade de decomposição. E aí, no intervalo entre 1 e 2 horas, o que me interessa dessa tabela? Isso aqui, ó. Intervalo entre 1 e 2 horas, uma concentração que era 4 e terminou em 2, tá? Observem também que essa expressão de velocidade média, ela está em módulo. Por que ela está em módulo, pessoal? Porque a gente sabe que essa velocidade negativa aqui, ela de verdade não existe. O que esse menos aqui na velocidade quer nos dizer? Que este material é um reagente. Mais uma vez, ele se decompõe ao longo do tempo. Então, o que eu usei aqui para calcular a velocidade média da amônia? Variação da concentração sobre variação do tempo e os dados da minha tabelinha neste intervalo. Então, ali, ó, nas 2 horas, 2, na 1 hora, 4. Olha ali, ó, 2 menos 4, na parte de cima, a variação da minha concentração, e na parte de baixo, a minha variação do tempo, 2 menos 1, tá? Eu fiquei, então, com 2 mol por litro vezes hora. O menos, então, ó, a Sora tirou, porque ela sabe que esse menos aparece ali, porque a amônia é um reagente. Tranquilo até aí? Sim? Bom. Sim, sim, ok, beleza. Pessoal, uma vez que eu tenha a velocidade média de qualquer um dos componentes, seja essa velocidade média de decomposição ou de formação, tendo a velocidade média de qualquer um, eu posso então calcular uma outra velocidade que se chama velocidade de reação. A velocidade de reação é a velocidade com que a reação mesmo está acontecendo. Não é a velocidade com que o fulano se decompõe e o beltrano se forma. Essas são deles, tá? A velocidade de reação, então, é do processo como um todo, considerando todos os participantes. Então, para calcular a velocidade de reação, a química tem uma expressão, tá? Que aqui no material, por ser colorido, fica mais fácil de visualizar do que ficaria no quadro negro lá da escola mais uma vez. Tá? Então, eu estou com a mesma reação aqui, ó. 2 mols de amônia, 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, tá? Eu sei que eu posso calcular a velocidade média desse, a velocidade média desse e a velocidade média desse, dependendo dos dados que eu tiver no meu problema, tá? Eu tinha os dados da amônia. Como eu tinha os dados da amônia, eu calculei a velocidade média dela
no intervalo entre 1 e 2 horas. Eu já estou com esse valorzinho pronto aqui. Quando eu vou pensar em velocidade de reação, a velocidade de reação ela pode ser determinada por qualquer um dos componentes. Quem eu tenho? Eu tenho amônia. Então, eu posso calcular essa velocidade de reação fazendo o quê? Fazendo a divisão da velocidade média que eu encontrei no meu cálculo pelo número de mols, que é 2. Então, eu consigo calcular essa velocidade para a reação toda desta maneira. Velocidade média da amônia dividida por 2, que é o número de mols. Se eu tivesse, por exemplo, a informação do nitrogênio, como é que eu poderia calcular essa velocidade de reação? Velocidade média do nitrogênio dividida por 1, que é o número de mols. Como é que eu poderia calcular a velocidade de reação a partir do hidrogênio? A velocidade média do hidrogênio dividida por 3, que é o seu número de mols. Então, essa velocidade de reação, que é o mecanismo da reação como um todo, ela pode ser obtida através da velocidade média de qualquer um dos participantes dividida pelo seu número de mols. Fui clara? Bem, diante disso, o que os problemas podem me pedir para fazer, tá? Olha só, foi pedido que eu calcule a velocidade de reação e que depois consiga calcular, então, as velocidades de hidrogênio e nitrogênio, considerando o resultado obtido no exemplo 1. Tá, para isso, vai complicar minha cabeça. Então, vamos voltar lá para o exemplo 1. O que a gente fez no exemplo 1? A gente recebeu uma reação de decomposição, uma tabela de dados, um intervalo de 1 e 2 horas. Então, com isso, a gente calculou a velocidade média da amônia. Por que a gente calculou da amônia? Porque a tabela de dados falava dela. Ok? Ok. Bom, se eu tenho a velocidade média da amônia agora, eu posso calcular a velocidade de reação. Não posso? Posso. O que eu vou precisar para calcular a velocidade de reação, pessoal? Eu vou precisar da velocidade média da amônia que eu encontrei aqui em cima, 2 mol por litro, dividido pelo número de mols da amônia que eu tirei da reação. Então, a minha velocidade de reação está ali, ó. Velocidade média da amônia, 2, dividido pelo número de mols da reação, também 2. Então, essa velocidade de reação é de 1 mol por litro, ok? Então, eu acabei de encontrar, pessoal, o que está aqui, ó. Onde está o meu pontinho luminoso vermelho? Eu acabei de encontrar que isso aqui é 1. Bom, Sora, se eu já sei que isso aqui é 1, pessoal, e essa regra aqui é válida, essa velocidade de reação é a da amônia dividida por 2, é a do nitrogênio dividida por 1, é da hidrogênio dividida por 3, e eu já tenho essa aqui como 1, a matemática me ajuda. Como assim? 1 vezes 2 deu a que eu já tinha, 2. Não preciso dela de novo. Foi ela que me levou até aqui. Agora, 1 vezes 1 vai me levar à velocidade média do nitrogênio. É 1 mol por litro. E 1 vezes 3 vai me levar para a velocidade média do hidrogênio, que vai ser de 3 mols por litro, tá? Então, a desse aqui é de 2 mols por litro, eu já tinha calculado. Consegui a VR dividindo o 2 pelo outro 2, tive o 1. E com esse 1 aqui, multiplicando por este 1, eu tive a do nitrogênio. E por este 1 aqui, multiplicando pelo 3, eu vou ter a do hidrogênio. E é isso que está mostradinho aqui para vocês, ó. Olha ali, ó. A velocidade de reação. Avisa a menina aqui que assim que eu terminar, eu já dou atenção para ela, tá? Que 11 horas eu tô liberada. Então, assim, ó. Fiz a minha velocidade de reação, deu 1 mol por litro, dividindo a média pelo número de mols, e com a minha velocidade de reação multiplicada pelo mol de cada uma das espécies, eu vou conseguindo as suas respectivas velocidades, tá?
Então, aqui a Sora já botou bonitinho, ó. Como é que eu vou ter a velocidade média do hidrogênio? Olha ali, ó. 3 vezes a VR. Olha ali, ó. VR vezes 3. Como é que eu vou ter a velocidade média do nitrogênio? 1 vezes a VR, ó. VR vezes 1. Então, aqui estão com as corzinhas específicas para vocês poderem identificar bem o que foi feito, tá? Preciso de perguntas. Porque depois, ó, você só tem exercícios. A matéria da velocidade é essa. Vamos de novo? Sora, Fala. a VR sempre vai ser 1 ou não? Não, a VR deste exercício foi 1, porque a velocidade deste exercício, ela dependia desse intervalo de 1 a 2 horas aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vocês têm aí perto de vocês algo para escrever? Tem? Sim. Tá. Então, vamos pensar juntos, nesse exercício, se o intervalo dado fosse um intervalo de 0 a 3 horas. Pode ser? Vamos pensar junto? Se aqui, ó, nesse intervalo, eu tivesse 0 a 3 horas. Concordam comigo? Tá? O que a gente vai pensar, então? Eu vou continuar com a mesma reação. A minha reação é os 2 mols de amônia se transformando em gás nitrogênio e hidrogênio, tá? Mas eu, dessa vez, vou querer calcular a velocidade média da amônia no intervalo de 0 a 3 horas. Como é que eu vou precisar montar meu cálculo, então? Eu vou começar velocidade média da amônia igual 3 horas a concentração é 1 e nas 0 horas a concentração é 8. Então, a minha parte de cima ficou 1 menos 8. Concordam? A minha parte de baixo ficou o quê? 3 menos 0. Então, lá em cima eu fiquei com 7 dividido por 3. Então, a minha velocidade média não é mais 2, ela é 2,33 mol por litro vezes hora. Bom, se a minha velocidade média é 2,33, com ela eu posso chegar na minha VR. Como que eu vou fazer a VR, Sora? A velocidade média que eu acabei de calcular da minha amônia dividida pelo número de mols da amônia, que é 2. Então, eu vou ter o 2,33 dividido por 2. Bom, a minha VR já está diferente. A minha VR agora é de 1,17 mol por litro vezes hora. Bom, se a minha VR é de 1,17, a VM do nitrogênio, ó, que tem o número de mols 1, é igual. Ela também é 1,17. Mas a minha VM do hidrogênio, cujo número de mols é 3, é esse 1,17 vezes 3. Ela é de 13,5, tá? Então, tudo vai depender do intervalo de tempo que vocês tiverem e dos dados que o problema oferecer, tá? A senhora ficou brincando aqui com o papelzinho dela para ir fazendo as considerações dos cálculos. Esse primeiro exercício de vocês é o mesmo princípio, usando a mesma reação, a mesma tabela de dados, mas o intervalo de 1 a 3 horas, tá? E aqui agora, ó, no exercício 2, olhem para a reação, olhem para a tabela de dados e me digam o que vocês poderiam calcular primeiro. Diante desta reação e da tabela de dados, o que vocês poderiam calcular primeiro? Nada? Não vamos calcular nada.
Ó, já veio uma resposta. Vou esperar mais umas respostas antes de olhar. Então, se eu estou olhando para essa reação aqui, bem bonita, a reação de decomposição do pentóxido de dinitrogênio, nome bonito, né? Se eu estou olhando para essa reação aqui, o pentóxido, então, está se decompondo aqui no tetraóxido de nitrogênio e no oxigênio. Minha reação está aqui. Mas a minha tabela de dados é do N2O5. Se a minha tabela de dados é do N2O5, quem é que eu vou poder calcular, meus amores? Eu vou poder calcular a velocidade média do N2O5. 3 a 5 minutos. Como assim? A minha tabela está em segundos? Bom, se 1 minuto estão 60 segundos, aqui são 3 minutos e aqui são 5 minutos. Então, me interessa esse intervalo aqui. 3 minutos, 5 minutos, tá? Eu vou conseguir calcular essa velocidade média do N2O5. 0,180 menos 0,2 dividido por 5 menos 3. Tá? Tá aqui, eu vou calcular a minha velocidade média. Calculei essa velocidade média. Consegui pela minha tabelinha. Quem é que eu vou poder calcular com ela? A VR. Como vai ser a minha VR? Essa velocidade média que eu acabei de calcular no item A, dividida por 2. Por que dividida por 2? Porque aqui o número de mols é 2. Tá? Que mais? Se eu calculei essa VR, eu vou poder chegar na velocidade média deste e deste. Aqui tem 2 mols e aqui tem 1 mol. Então, se eu pegar esse valor de VR e multiplicar por 2, eu tenho a desse. Se eu pegar este valor de VR que eu encontrei e multiplicar por 1, eu vou ter a deste aqui. Tá? É um joguinho. Só que a primeira velocidade média que eu consigo, pessoal, é sempre a velocidade média que vem com os dados que foram fornecidos no problema. Ah, Sora, poderia ter começado por um dos produtos? Poderia, desde que a informação dos dados tivesse vindo deles. Tá? Então, transformado para minuto aqui, como tinha dito o Gustavo no chat, né? Faz essa diferença aqui da velocidade média. Com ela, divide por 2 para chegar na VR, e com a VR, ao multiplicar por cada um desses mols aqui, vocês vão tendo as velocidades individuais. Tá? A regra é sempre a mesma. Sempre a mesma. Ah, tá, Sora, mas agora tu quer complicar, tu jogou um gráfico. Nesse gráfico aqui, pessoal, vamos pensar no intervalo 1. Se eu pensasse no intervalo 1, tá? Qual é a minha variação de concentração e qual é a minha variação de tempo? Olha ali, ó. Se eu vou pensar no intervalo 1, a minha variação de concentração é de 0,8 para 0,5. E a minha variação de tempo está aqui, ó, é de 10 para 0 no intervalo 1. Quem é que eu vou estar calculando quando eu fizer isso? 0,5 menos 0,8, 10 menos 0. Quem é que eu vou estar calculando? Eu vou estar calculando a velocidade média da água oxigenada. A velocidade média da água oxigenada dividida por 1 vai dar a minha VR. A minha VR vai ser igual a desse aqui, porque vai ser VR vezes 1. Agora, a minha do oxigênio vai ser a metade delas, porque vai ser a VR dividido pela metade, ó. Tá? Então, a regra é a mesma. Nessa aqui, como aqui tem 1 mol e aqui tem 1 mol, vocês vão ter 3 velocidades iguais. A da água oxigenada, a da reação e a do hidrogênio. E a do oxigênio vai ser a metade. Como tudo que a química faz, nós temos sempre as coisas sendo proporcionais, tá?
Mais alguma dúvida, lindezas? 6, vamos ver. Pode não ter a resposta nas alternativas, essas eu ainda não fiz. Vamos ver. 6. 5 a 9 minutos. 5 a 9 minutos é isso aqui, é isso? Não tem mesmo. É 0,025. É isso que tu achou? Lana. Tá. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que fica mais fácil fazer nessa questão. De 9 a 2 daria 7 minutos. Pois é. Velocidade média de reação não tem alternativa. Mesmo que a senhora troque... Deixa eu ver se eu fizesse de 0 a 9, daria 0,7 dividido por 9. Não tem resposta para nenhuma pergunta que a gente faça aí nessa questão. Então, essa aqui vocês só respondem e deixam sem marcar a alternativa. Tudo bem? Mais alguma pergunta, gente? Não? Acharam tranquilo de entender? Gustavinho? Gustavinho, eu gosto de perguntar para ele porque ele é sincero. Se ele não entende, ele já dá na pedra, dá no meio. Né? Não é assim? Acho que sim, é isso aí. A questão agora é rever, tá? Se vocês acham que essa é uma aula que precisa ser revista, tá? Revista, porque a explicação tem detalhes, vocês me avisam, eu subo ela para o YouTube e disponibilizo o link para vocês, tá? Porque eu gravo todas enquanto eu vou falando, ok? Beleza? E não esqueçam de ir lá na plataforma terminar as atividades que tem lá para vocês, né? Tem uma autoavaliação do primeiro trimestre que pode ser respondida até o dia 31 de julho. E os que já responderam, eu tenho encontrado muito uma resposta lá que me deixa assustada, que é o aluno que diz que ele espera as lives para ver se outro colega vai perguntar a dúvida que ele tem. Tá? Isso não é legal. É legal vocês perguntarem. Certo? Então, eu vou colocar... alguém me manda seu... Eu tenho o telefone de algum de vocês? Alguém me manda rápido aí seu número de telefone antes que a live termine? Porque daí eu mando direto para um de vocês o link e vocês mandam para os colegas no grupo. Ninguém vai me dar o número? Prometo que eu não vou mandar recado de madrugada. Ficaram com medo de mandar o número do telefone para mim. Então, eu vou ter que fazer um trâmite mais complicado. Vou ter que mandar para a Carla mandar para o Gustavo o link, para o Gustavo botar na turma. Tá? Fala, Gustavo. Vou mandar um monte de coisa. Estão estudando? Acorda! Hora da aula! Beijo, pessoal, tá? Tô cheia de saudade de vocês. Se cuidem. Muitos beijos, tá? Muitos mesmo. Gostei de ver aí as vitórias na live hoje. Fiquei bem feliz. Há horas eu não via vocês.
A Dudinha também, tá? Muita saudade de todos. Beijo. Espero estar ajudando. Tchau, galera.